o impossível aconteceu de novo. Porque agora a gente viu o Zé Love ser eliminado da Fazenda. Gente, eu vou confessar pra vocês. Eu disse pra vocês que eu ia me surpreender muito se o Zé Love fosse eliminado. Porque tudo levava a crer, enquetes, não sei o que lá, que a Flor seria eliminada. Tudo levava a crer que a Flor estaria fora do programa. Mas não, gente, a Flor ficou. A Flor ficou. A Flor certamente não teve muito mais tanto voto assim que o Zé, mas a Flor ficou. E isso demonstrou uma força muito grande. E sabe o que é pior, gente? É que muita gente acha que a Flor é um alvo muito fácil de ser batido. Eu acho que ela demonstrou que ela não é um alvo fácil a ser batido, viu? Eu acho que a Flor, ela tem um público de televisão, ela tem um público do sofá muito antigo, que muita gente aqui tende a desprezar, muita gente tende a não ligar pro público que a moça tem, mas ela tem um público da televisão muito antigo. E a Adriane Galisteu, aliás, fez questão de ressaltar isso, né? Quando lembrou dela nos programas do Silvio Santos, quando ela própria lembrou disso nos programas do Silvio. Então é uma história bastante interessante quando eles vão buscar isso, quando eles colocam isso lá dentro. E, gente, eu vou ser sincero para vocês. Eu disse que a possibilidade do Zé ser eliminado era muito grande. E eu falei para vocês, eu mostrei para vocês aqui aquela imagem lá do Lucas Selfie. Olha só. Rapidinho aí o vídeo, gente. Rapidinho aí o vídeo. Daqui a pouco vocês já vão entender o que foi que aconteceu, tá? Vamos voltar aqui a imagem aí. Gente, olha aí a imagem do Lucas Selfie. Ele postou isso aí, era umas 18 e pouco. E olha o que essa imagem está mostrando, gente. Quem é que é a referência maior a referência maior dessa imagem? Quem é? Olha aí quem é a referência maior dessa imagem. Papel higiênico, a briga que ele teve com a Luana. Captaram? O Lampião. Quem foi que ganhou um dos Lampiões? O Zé Love. Quem foi aí que se tornou fazendeiro? O Chapéu de Fazendeiro. Zé Love também se tornou fazendeiro. Quem foi aí que supostamente está devendo dinheiro pro pai do Neymar? Zé Love. Quem aí ameaçou o outro com o chinelo? Olha lá o chinelo no canto da imagem. Zé Love. Quem aí foi jogador e ganhou medalhas quando foi atleta? Zé Love. Tá lá uma medalha. Olha lá. Toda essa história ali que envolve o Zé Love já estava dito aí na imagem do Lucas Selfie, gente. E muita gente resolveu não acreditar, resolveu tapar os olhos aí pro que estava acontecendo. Eu disse para vocês que eu ia me surpreender com a eliminação do Zé, mas no fundo eu esperava que ela viesse sim. Porque tava chato, gente, a mesma história de sempre. Tá chato e, sabe, é uma das coisas que mais enjoa a gente que trabalha com cobertura de reality show, cobertura de eventos em geral, quando você tá contando a mesma história, gente. É a coisa mais chata que existe. Porque fica a impressão de que aquilo não tá saindo do lugar, que aquilo não anda, fica a impressão que aquilo tá parado, preso no tempo, e as coisas não são desse jeito. Vocês sabem que não são. Então tava na hora de dar uma melhorada e uma mexida nesse jogo. Hoje, basicamente, terminou a temporada 1 da Fazenda, que demorou aí 60 dias praticamente para acabar, né? E começa a temporada 2, que vai aí os próximos 45 dias. Acho que é 45, né, que falta para acabar o jogo, né? Semana que vem, deixa eu ver aqui, vamos fazer essa conta agora. O programa termina no dia 19 de dezembro. 19 de novembro, falta um mês. Então, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 dias ainda. Ainda faltam 41 dias para esse programa acabar, gente. E ainda dá para criar novas histórias aí. Ainda dá para mudar muita coisa. Ainda dá tempo de parar com a mesmice, né?
Agora, quem poderia imaginar, né? O G4 realmente se tornou uma força muito grande aqui fora. Acredito eu que os 4 vão juntos para a final depois de hoje, tá? Eu falei para vocês que eu precisava de várias confirmações para chegar a um diagnóstico mais preciso. Acredito que depois de hoje, tá mais do que certo que quem é que vai para a final nessa história toda. Gente, vocês viram aqui que eu esqueci até de acender a luz ali atrás do LED, de tão apressado que eu comecei o negócio, né? Mas tá aí ligado. De tão apressado que eu comecei aqui, porque o negócio, gente, foi uma correria, foi um negócio ali, foi uma gritaria. Eu disse que ia começar uma nova história. E começou essa história imediatamente, a eliminação do Zé. Gente, foi uma gritaria. Pra quem não viu, aí eu vou mostrar um trechinho aqui da gritaria, tá? Do que aconteceu ali. E olha, eu vou dizer, Gisele e Sidney vão se destacar nos próximos dias. E essa gritaria vai piorar ainda mais, tá? Pra quem ainda não viu, olha um trecho da gritaria. Que os dois são incríveis. Que o Brasil deu mais uma chance. E acabou. Quando é um mentiroso, é um hipócrita. Quando mentira. É o que você tá vendo aí que já começou mais um embate? Isso aqui foi só do parte do programa ao vivo, tá, gente? Isso aí foi só um trecho do programa ao vivo, tá? O embate aí entre o Sidney, o Yuri, o Fernando e o Sasha. Então vocês acham que o programa vai perder o pique agora, gente? Não vai. Não vai, aliás. Eu acredito que isso só vai aumentar ainda mais. Porque o Sidney vai, obviamente, herdar aí o que ficou do Zelov. O Sidney vai herdar. E tudo que o Zelov deixou aí, as tretas que o Zelov deixou e tal, vão cair tudo no colo do Sidney. E aí eu quero ver como é que o Sidney vai lidar com isso agora, né? Porque hoje o Sidney tava estressado, hoje o Sidney tava realmente assim, passado, dava pra ver o que ele tava passado ali. Mas vamos ver nos próximos dias, conforme o negócio for se assentando mais, né? Porque o jogo recomeça todo domingo, vocês sabem disso. Então vamos ver como é que a coisa vai recomeçar nesse domingo agora, com a prova do Lampião. Vamos ver quem é que ganha esse Lampião. Vamos ver aí quem é que vai fazer o par com o Sasha, né? Porque quem ganha a prova do Lampião faz uma certa diferença na hora lá de modificar a roça que o fazendeiro tá planejando. Supondo aí que ganhe um Yuri, que ganhe o Gui, que ganhe uma Luana, eles vão ter poder mais do que absoluto para colocar 4 do grupão ali na roça e alterar os rumos do jogo. Supondo que ganhe aí um lá do grupão, eles também vão ter um poder para contrabalancear o poderio do Sasha. Então são coisas que a gente vai ter que esperar até o domingo para ver como é que esse jogo se reconfigura. Mas o que eu digo para vocês é, óbvio que nesses primeiros momentos vocês vão ver uma decaída. Vai decair um pouco, as coisas vão diminuir bastante, mas aguardem até domingo para vocês verem o negócio recomeçar, as tretas recomeçarem, o reposicionamento de jogo recomeçar. Agora eu digo uma coisa para vocês. A Gisele, essa daí eu acho que vaza na quinta que vem, viu? Se ela não ganhar o fazendeiro na semana que vem, ela vai embora, viu? A Gisele, meu Deus do céu. Pra quem não viu aí, deixa eu mostrar um trecho pra quem não viu, de como é que tava a Gisele. Eu estranhei a Gisele, eu disse, meu Deus, essa é a Gisele, a fada sensata do BBB? Essa é a Gisele que eu vi no BBB? Essa é a Gisele que se firmou como fada sensata? Olha aí, olha como é que ela tava. Olha só. Gisele veio me perguntar, vou falar pro Brasil agora, se eu peguei o ex de Larissa, que é estadual, e que Larissa não gostava de mim porque eu peguei o ex dela. Eu nem sei quem é o ex de Larissa, mulher. Eu nunca peguei nenhum político, deixa de ser besta. Agora te toca, porque se eu fosse mau caráter e falsa, eu teria saído. Gente, a Luana acabou com a Larissa, com a Gisele, tá? E a Gisele, olha, eu vou ser sincero, eu não esperava que a Gisele fosse desse jeito. Eu não esperava que a Gisele
decaísse tanto, porque no BBB ela era toda fada sensata. Ela ficou ali do lado das fadas sensatas, aquela coisa chata, inclusive, que não deixava o jogo andar. Era aquela coisa enjoativa, que deixava todo mundo ali sem fazer nada. Mulher chata, ela se tornou nessa fazenda. Olha, eu vou dizer, se o assessor dela, o ADM dela, deve ter olhado assim para esse convite do Carelli, deve ter pensado: melhor não, né, Gisele? Melhor você não ir. E aí, de repente, ela disse: não, eu vou bancar e eu vou. Pois é, eu acho que ela vai se arrepender tanto de ter participado da Fazenda. Acho que ela vai se arrepender tanto que quando terminar isso aí, ela vai sumir. Vai sumir mesmo. Porque, olha, eu vou te contar. Eu nunca tinha visto a Gisele mudar tanto a personalidade dela quanto ela mudou nessa Fazenda, viu? Eu nunca vi ela mudar tanto de personalidade assim, tá? E ela fez sérias acusações contra o Sacha ali. Ela fez seríssimas acusações contra o Sacha. Agora, olha o exagero dela, olha o exagero dela. Olha um trecho aqui, mais um trecho. E não sei o que. Mulher, me toca. Todo mundo que tá aqui precisa. Me toca. Todo mundo que tá aqui precisa. Gente do céu, assim, você vê um trecho, só botei você viu um trechinho aí da mulher. Você viu só esse trecho dela. Vocês viram aí o quanto ela, assim, cresceu na soberba, né? Às vezes, você querer ser sensato demais, você decai muito nisso, né? Gente, eu achei um absurdo. Eu vou mostrar daqui a pouco o que ela insinuou que o Sacha é e tal. Gente, foi um horror. Um horror. Tá? Então, assim, se ela não ganhar o próximo fazendeiro, essa mulher vai sair na quinta-feira que vem. Isso aí já tá mais do que certo, tá? Inclusive, foi o que o Sacha falou hoje pro G4. Ele falou assim, que ele quer um top 10 cheio de plantas. Aí, né, o pessoal ficou assim, mas como assim você quer um top 10 todo cheio de plantas? Isso lá na academia. Ele falou isso que era um pouquinho antes do programa começar. Ele disse assim, não quero que a gente faça uma roça que tenha Fernando, Gisele, nomes fortes, porque aí um vai embora e o outro volta fortalecido. A ideia é colocar uma roça com plantas e um nome forte, porque aí a probabilidade do nome forte ser eliminado é maior e as plantas irem ficando, e lá no top 10 as plantas vão sendo podadas. Essa é a estratégia que ele já disse que é para ser feita, e eu acho que o público dele vai fazer isso, né? Mas vamos lá comentar algumas coisas interessantes da edição, tá? Uma das coisas que a gente já tem que começar é justamente a Galisteu entrando ali para falar com eles, né? A Galisteu entra ali, vai conversar com todo mundo. A Galisteu entra já com aquela pergunta ali, especialmente para todos eles, sobre como é que eles estão se sentindo e tal. A Flor tava nervosa, dá pra ver o quanto que a Flor tava nervosa. O Gui, por mais que ele tentasse esconder, eu achei que por um momento o Gui tava chorando, viu? Eu vi uma cena dele, na hora que ele tava ali no deck, e ele tava segurando o choro. Aí a Galisteu fez uma pergunta interessante pro Love. Ela perguntou assim pro Love como é que ele estava se sentindo. E aí o Love disse que de verdade a cabeça dele estava mais acelerada, que ele estava muito ansioso e que ele até que não passou o dia tão ansioso assim, e comentou com os amigos dele que ele estava até tranquilo, mas que a hora da roça ia chegando, a hora da eliminação ia se aproximando e que ficava difícil falar que é normal estar na roça. Ele disse que nesse momento ele estava muito ansioso mesmo. Aí depois ela fez a mesma pergunta para todos eles, né? Ela perguntou isso para a Flor também. Aí quando ela pergunta isso para a Flor, ela quer saber logo como é que a Flor estava, né? Aí a Flor disse assim, que ela estava sentindo o coração dela pulsar pelas costas, que ela estava nervosíssima, que estava quase parando, mas que ela resistia e que ela nunca imaginou que em 40 anos de televisão ela estaria lá sentada vivendo algo assim. Aí depois foi o Gui.
O Gui, gente, quando ele já falou, assim, eu percebi que ele estava quase chorando. Em vários e vários momentos eu percebi que o Gui estava quase chorando. Aí o Gui disse que estava sem conseguir responder, porque para ele era muito difícil, que era uma mistura de emoções. E que lá dentro todos eles ficam à flor da pele, que ali é uma montanha de sensações e sentimentos, mas que ele estava indo para cima e com a cabeça tranquila. Mas estava quase chorando, né, Gui? Assuma isso que você estava quase chorando, né? Aí Galisteu mandou eles se despedirem ali de todo mundo, se despediram ali, né? Olha um desses momentos aí que eu peguei dele. Chorando praticamente, né? Ele estava chorando praticamente. Aí se despediram de todo mundo ali, foram lá pro deck. A falsidade da Vanessa, né? Ô, Vanessa, tu é muito falsa, mulher. Mulher falsa. Falsa até demais. E aí, passou uma coisa interessante, né? Eu já tinha falado sobre a Flor indo conversar com o Albert. Isso tá no vídeo aqui, né? Daí no card, você pode dar uma olhada. Mas eu não tinha visto que foi como foi que essa história tinha começado. A Flor estava sentada, conversando ali com, eu acho que era o Juninho que tava lá, eu não vou ter certeza de quem é que tava ali, né? Até porque a imagem tá bem pequena pra mim. Deixa eu botar aqui numa tela maior que eu vou ver. A Flor tava conversando com o Sidney e o Gilson. E aí ela disse que ela tava assim decepcionada com o que ele fez de ter colocado ela na baia. Dele ter colocado ela numa situação de perigo, porque querendo ou não, gente, baia é perigo de roça, sim. Por mais que seja uma estratégia para evitar os votos da casa, é um perigo de roça, você pode cair na roça, sim. Vai depender de várias estratégias que eles vão usar ao longo da semana, mas é um perigo de roça, não dá para fingir. Então ela disse que estava decepcionadíssima com o que o Sidney fez. E aí o Sidney disse que quando for possível, ela retorna a gentileza, ela bota ele lá na baia, que para ele tá tudo bem, que ele vai compreender, que é só mesmo devolvendo o que aconteceu entre os dois. Mas ela disse que não queria isso, que ela não ia fazer isso e que ela não era de fazer isso, que esta não era a Flor e tal. Mas ela disse que não queria falar sobre a decepção dela, que ela não estava afim de dizer o que ela estava sentindo e que ela não queria conversar com o Sidney. E aí ela se levantou e foi para a casinha da árvore e foi lá que ela conversou com o Alberto, encontrou ele lá e aí começou a falar de que o Sidney estava querendo conversar com ela, mas ela não estava afim de conversar com o Sidney. Então, na prática, a própria Flor já deixou claro ali que o Sidney, além de deixá-la decepcionada, o próprio Sidney também tentou forçar uma barra para tentar ali conversar com ela e ela simplesmente não quis, simplesmente se fechou e ele ainda tentou insistir e tal, mas ela não quis. E aí teve um outro momento que a Flor falou sobre a Flora. Ela disse que a Flora tinha dito que se ela fosse eliminada, ela seria eliminada pelo que ela fez para a Flora. E aí o Albert, gente, desculpa porque eu tô gravando aqui 1h39 da manhã, então assim, eu tô cansado, né? Tô acordado desde cedo, tive várias coisas para fazer hoje, então foi realmente cansativo. E aí ela fala pro Albert que a Flora teria dito que se ela fosse eliminada era pelo que aconteceu aqui fora, aliás, pelo que aconteceu entre as duas e tal. E aí o Albert disse para ela que a Flora nunca a perdoou, por mais que tenha dito que tinha perdoado, mas que na verdade nunca a perdoou. E nunca a perdoou mesmo, tá? Nunca, de jeito nenhum. Aí mostraram ali um momento que foi interessante também, que foi o Yuri prevendo o que ia acontecer. Eles estavam aguardando a volta do novo fazendeiro. Isso aí foi durante a execução da prova. E aí o Yuri tava falando ali pra Luana que se o Zé Love fosse eliminado, o Zé Love
mudaria todo o jogo. A eliminação dele mudaria tudo ali. A eliminação dele faria esse jogo andar de uma outra maneira. Foi visionário, rapaz, viu? Vou te contar que visão teve o Yuri de fazer isso que ele fez. Que visão! Ele basicamente previu o que ia acontecer. E aí a Galisteu falou com todos eles, para eles falarem lá o porquê que eles deveriam ficar. Aí a Flor pediu votos e disse assim que ela ama o programa. E ela falou assim, eu vou ler o que ela falou, tá? Disse a Flor: primeiro, porque eu amo esse programa. Segundo, porque eu sempre sonhei em estar aqui, mas não podia porque eu tinha contrato. Errei, acertei, não cometi mais o erro. E como o Albert diz, só erra quem joga. Eu estou jogando com o meu coração e do meu jeito, mostrando que a gente pode e não tem idade. Eu quero continuar sendo um exemplo e jogando, e continuar vivendo essa fazenda que é linda. Então ela falou isso também sobre, ela meteu no meio do negócio dela lá, que a emoção que ela sentia de estar na fazenda era a mesma emoção que ela sentiu quando conheceu o Silvio Santos pela primeira vez. E aí ela disse que a sensação foi a mesma quando ela viu o patrão pela primeira vez. Aí depois dela foi o Gui. O Gui é um bom ator, viu? Vou falar pra vocês, né? O cara conseguiu disfarçar ali que ele tava com vontade de chorar, mas teve um momento que não deu pra disfarçar. Teve um momento que tava muito na cara que ele não tava conseguindo mais segurar. Disse ele: primeiro, porque eu acho que todo mundo aqui tem a sua história, a sua luta e seus momentos, e comigo não é diferente. Se o público achar que eu mereço e o meu jogo é coerente, eu peço, por favor, que deixem eu ficar e mostrar quem eu sou. Ele tava quase chorando em outro momento lá, porque ele contou, né, a história dele lá, como foi que ele começou a carreira dele de ator, que o avô dele tinha um carro velho que botava ele numa cadeira lá, amarrado, e que ele chegava para fazer os testes todo suado e cansado, mas que ele ia a si mesmo porque ele persistia, e que a mãe dele também persistia nesse mesmo sonho, e que foi assim que todos eles conseguiram e tal. Foi assim, né, que ele foi relatando da história dele. Ele estava muito nervoso, você percebe que em algum momento ele estava querendo chorar. Aí depois foi o Zé Love. O Zé Love, ele já estava ali muito emocionado, de cara você já percebia isso. Disse aí o Zé Love: lógico que isso é um sonho e não sou eu que não só eu estou vivendo. Eu e todos estamos vivendo. Com certeza é um sonho para melhorar a vida do meu filho, da afilhada, dos meus pais. O meu jogo aqui dentro, desde o começo, foi muito turbulento. Eu fui muito massacrado no começo. Depois de um embate que ninguém aqui acreditou em mim e acreditaram simplesmente em Suelen e não me deram o benefício da dúvida, o único que me fez isso naquele momento foi o Sidney. Ele acreditou no que eu estava falando. Eu fui muito massacrado e durante o jogo pude mostrar de verdade quem eu sou aqui dentro e lá fora. Eu não entrei com um personagem. Eu sou esses mesmos. Emoção, razão. Sei que às vezes dizem que eu passo do limite. Mas qual o limite aqui dentro? Qual o limite dos nossos sonhos? Eu brigo mesmo, eu vou jogando com o meu coração. O pessoal daí de casa espera a gente jogar aqui dentro. A gente até espera, Zé Love, muito mesmo que vocês joguem. A gente pede que vocês façam um jogo muito bom aí dentro. Mas a gente não quer aquela baixaria toda que você fez. E você, de uma certa forma, Zé Love, passou do ponto. E eu falo por experiência própria porque eu gostava do Zé nos primeiros dias. Eu achava que o Zé era um personagem importantíssimo da Fazenda. Eu achava que o Zé era um personagem que ia até a final. Mas depois que ele próprio passou do ponto, como disse o Lucas Selfie, ele viu o ponto, pegou o ponto e... foi jogando assim e arremessou o ponto. Porque ele passou muito do ponto, o Zé Love. E o Lucas Selfie até jogou na cara dele, ó.
Você fez aquilo com o Sasha, a mesma coisa que eles fizeram com você. Só que você passou do ponto. Você exagerou demais. Você foi além. Você foi desproporcional. E foi isso que fez o público abrir mão dele. Foi isso que fez o público abrir mão de querer estar apoiando ele, tá? De uma certa forma, foi isso que acabou com o Zé Love. Aí depois desse momento aí, a Galisteu também fez algumas perguntas ali dentro, mostrou a volta lá dos momentos ali do Sasha como novo fazendeiro, perguntando ali se o Albert e o Juninho queriam fazer alguns animais. Aí ele até perguntou se o Juninho queria fazer, acho que era o cavalo, a vaca, uma coisa assim. E aí o Juninho disse que ele fazia se o Zé ajudasse. E aí o Zé Love disse, não, o Zé não vai participar. E aí depois o próprio Sasha estava falando que ele queria colocar assim pessoas experientes para cuidar do trato dos animais, porque ele queria assim descansar, que ele queria dormir mais e que ele queria ter certeza de que ele fez as escolhas baseado naquilo que é a premissa, que as pessoas sabem fazer alguma coisa e ele simplesmente pode ir lá dormir. E, gente, vamos entender uma coisa, tá? Para quem acha que é obrigatório. Não é obrigatório o fazendeiro estar todo o tempo ali para ensinar os outros, tá? Isso daí é feito apenas nos primeiros dias. Depois, cada um faça aquilo que aprendeu. Não vai ter ali ajuda de produção o tempo todo, não. Então, o Sasha, de uma certa forma, tem razão. Se ele não vai poder fazer isso dentro de uma outra forma, porque então as pessoas vão achar que vão ter que esperar pela ajuda dele? Não, vão ter que aguardar aí os momentos certos para isso, né? E aí a Flor falou o quanto ela se sentiu traída, e se ela pegasse o chapéu, ela ia indicar o Sidney pra roça e tal. Isso tudo eu já te contei em outros vídeos, tá? E aí ela volta e reforça isso pro Gui, que ela estava sentindo muito traída por tudo que tinha acontecido. E aí na primeira pergunta ardida aí que a Galisteu falou, foi justamente perguntando assim. Antes, obviamente, né, a Galisteu disse assim, que a votação estava muito apertada e que ela não estava brincando e que cada voto contava. A Adriane Galisteu falou isso assim e eu acho que ela deixou muita gente preocupada, achando que tinha condições de mudar de resultado ali na hora. E aparentemente foi isso que conseguiram, tá? Já já vocês vão entender. E aí ela vai falar assim com todos eles e faz uma pergunta assim pra Flor. Diz a Galisteu: por conta do poder branco, o Sidney te colocou na baia. Você esperava essa jogada ou te pegou de surpresa? E aí ela admite para ir pro Sidney que isso pegou ela assim de surpresa, que ela não estava imaginando que ele pudesse fazer algo do tipo, que ele pudesse fazer alguma coisa assim para ela. Então ela disse que já estava muito decepcionada com ele. Ela disse assim, não vou ter grupo, não gosto de grupo, mas foi preciso ter um grupo inicialmente que ela já tinha um carinho pelo Zé, e que as pessoas abraçaram o Zé, e que ela acredita assim que ela ia ficar do lado dele. E aí o Sidney pensa que eles ali tinham um código, e ela suspirava quando via o Sidney na televisão, nas novelas, e eles tinham contato de honra, aliás. 9 dos que começaram juntos se protegeriam a qualquer custo. Quando ele usou uma estratégia e eu fiquei muito chateada, eu chorei, fiquei decepcionada e tô aqui com ele ainda, mas eu não sou de brigar, mas eu tô brava com ele ainda porque eu não sou de brigar ou xingar. Eu esperava que ele colocasse os oponentes, que era a estratégia. De fato era para ter sido isso, né? Era para ter sido. No fundo, quem foi que eliminou o Zé foi, assim,
o G4. E aí ela fala, mostra o momento que o Sidney ouve o que ela fala. Ele quase não reage. E você percebe que não é só ele não, tá? As meninas ali também não reagiram tanto. Vocês percebem ali que as meninas estavam sentadas e não, parece que não estavam nem aí muito porque a Flor dizia e tal. Não estavam reclamando muito disso. A seguir foi o Gui, tá? O Gui, eu já vou dizer assim. O Gui, ele já disse assim que o Resta 1 foi uma decisão da Nessa. E o que ele achou da escolha dela? Disse ele que parece que foi uma escolha estratégica, porque ele não estava na roça, eles iam colocá-lo de qualquer forma, então ele não se surpreendeu. Mas parece que a jogada do outro lado foi uma jogada assim, pensada com estratégia. E ele disse que o jogo que eles fazem ali é algo que ele nunca tinha compreendido. E que a Vanessa se esconde o tempo todo do jogo. E a Fernanda já tinha dito que ela própria não confiava na Vanessa. E aí o povo do grupo responde. Uma líder de vocês já disse que não gosta da Vanessa. Vocês ainda vão acreditar nela? Vocês ainda acham que ela é uma pessoa de confiança? E aí depois foi o Zelov, né? O Zelov já foi o último ali a falar. E aí mostra a Vanessa e a reação de todos eles, né? E aí o Zelov. O que foi que o Zelov disse? A Grande Galisteu perguntou assim pra ele. Você foi a indicação da fazendeira Luana. Você achou coerente? E aí ele disse que era uma coerência dela assim, na verdade. É porque ele entrou com vários embates com ela. E tinham que resolver, só que não dá pra resolver em 1 mês e meio, é impossível. Então, não tem como. E ele disse assim que ela é uma das piores pessoas que existem ali na fazenda. Ela reagiu depois, né, pra quem não viu. Ela entrou ali, ela teve uma reação dentro da fazenda. E aí, vamos continuar. Ele diz assim que existe uma energia negativa da casa e que a Luana é uma das pessoas que entrega mais energia, gente, cadê? Eu acho que eu me perdi aqui. Mais energia combustível. Na prática, eles estão dizendo assim. Pois é, né? Estão dizendo assim. A energia negativa toda da casa fica ali disponível para a Flor. Aliás, para o Zé. E eu vou ser sincero. O Zé era uma fonte de energia negativa mesmo, tá? Era uma fonte muito grande de energia negativa. E ele jogava muito isso para outras pessoas. É normal, inclusive, que pessoas façam isso, porque você acaba, de uma certa forma... Como é que eu posso dizer, né? Elaborar as coisas assim ao vivo, às vezes sem eu ter escrito ou pensado, às vezes dá nisso, às vezes uma palavra foge. Mas deixa eu me lembrar aqui o que eu lembrei no supermercado, o que eu lembrei aqui para falar para vocês. Ah, gente, eu tô meio perdido aqui, mas rapidinho, eu já me reencontro. Mas ele disse assim, que o jogo dela era um jogo complicado, não só por causa do jogo, mas das atitudes dela, e que ela faz uma coisa que vai totalmente de encontro com aquela vozinha dela, que é uma voz leve, segundo ele. E aí ele disse que naquele dia da roça, ela fez um showzinho sim, e que foi muito cínica, e que a pessoa aí que quer ter uma coisa, não pega um rolo de papel higiênico 15 minutos, antes e já desce sabendo o que vai fazer. Tudo o que ela faz é sujo e premeditado, disse o Zelov sobre a Luana. Tá, gente? Ela basicamente acabou com a Luana. E aí mostraram aí a formação da nova delegação do Sacha. Mostrou justamente aí o deboche que ele fez pra Luana. E ele assumiu mesmo que as roupas eram emprestadas dele e tal, enfim.
que as roupas eram do amigo dele, então ele só tava vestindo mesmo as roupas. Basicamente isso aí, deu uma debochada da Gisele por causa do look dele, e aí a Gisele se meteu no meio dizendo que ele tinha aberto um escritório de advocacia de mais de R$1 milhão em Belém e tal. Foi uma coisa toda que ela foi falando dele, tá, gente? Uma coisa toda. E aí, no momento que ele tava ali fazendo a distribuição das tarefas, apareceu o nome do Zé Love, e aí ele jogou assim, longe o nome do Zé Love, né? Eu juro pra vocês que eu não tinha visto isso em vídeo. Achei interessante que eles tenham mostrado isso aí. E aí depois a Gisele disse assim que ele podia aproveitar, que ele podia dar essa tarefa pra mãe dele, e aí ele disse que ia abrir o componente pra... e ela se jogasse no lixo, que ela aproveitasse ali e ela própria fizesse isso com ela e tal. Eu vou ser sincero pra vocês. Essa Gisele está se acabando fácil. A Gisele, meu Deus, já era, né? E aí no Natal da Beth, eles fizeram a aposta de que 10 pessoas o Gui seria eliminado, 4 o Zé e 1 a Flor. Esse um que apostou na Flor perdeu, né? Aí de novo aquela conversa na casinha da árvore de hoje à tarde. Eu já te comentei isso aí e tal. Mas uma das coisas que eles estavam falando era justamente da Flor dizer que a Flora tinha sido preconceituosa com ela. E a Flor disse que o problema não foi esse, mas sim Não, ela disse que a Flor não tinha sido um problema. A Flor disse que não tinha tido um problema com a Flora, mas a questão da Luana, que envolveu a Luana na formação ali da prova deles e tal, que foi. Ela acreditou tudo a Luana, na verdade. E aí, vamos lá avançar um pouquinho mais, né? Depois dessa delegação aí. Aí a Galisteu perguntou assim pra eles: entre os peões da sede, quem mudou para pior do começo para cá? Aí a Flor disse que era muito difícil dizer para todos eles quem tinha sido mudado do começo do programa até aqui. Aí ela falou o Yuri. Ela disse que ele muda muito na hora que ele briga. Disse ela que ele ia falar de uma pessoa que ela gosta e que é um crianção, e que o Yuri, quando joga, ele faz aquele cara, que ele é lindo e até brigando. Só que ele não enxerga que quando ele vai e muda pra uma briga, ele acaba mudando pra pior. Aí a Adriane Galisteu intervém e diz: mas todo mundo numa briga sempre muda pra pior. Mas na verdade, ela quis dizer, e ela própria disse, é que o peru das coisas que ela acaba comendo, esse tipo de coisa, sim, acaba se tornando maior. E que o cara é grandão. O cara quando vai brigar, ele fica grandão, ele fica enorme, parecendo um piruzão, assim. Acho que foi essa comparação que ela fez, tá? Posso estar enganado, mas acho que foi essa comparação que ela fez. Mas que, de fato, ela ficava com medo quando ele ficava grandão, um homão grandão. Ela quis dizer nesse sentido pra ele. Ele até riu, né? Você viu que ele riu ali dentro. Aí depois foi o Gui. E aí o Gui disse que pra ele quem mudou negativamente foi a Flora. Disse ele: a Flora é uma pessoa que eu me dou bem com ela, que eu gosto. Só que quanto ao jogo da Flora, eu acho que mudou da água pro vinho. De eu ter de um doa pro outro, ela começou a defender um lado do jogo, a ter falas incoerentes, um jogo incoerente, um jogo hipócrita. Eu tenho várias atitudes no meio do caminho por aqui que eu falei. O que está acontecendo? Parece que ela se amedrontou do jogo. Eu, se voltar, vou fazer ela se esticar e se posicionar. Porque ele disse que ela não se posiciona e que ela se amedrontou no jogo. E aí depois foi o Zé Love, tá? Ela vai falar com o Zé Love. E aí o Zé Love disse que a pessoa que mais decepcionou ele nesse momento foi justamente
Gente, deixa eu só pegar aqui o texto. Que foi justamente o Yuri. Disse ele, teve aquele episódio do primeiro dia de ao vivo, e ele chegou aqui com aquele cara muito espontâneo, brincalhão, semblante, sorridente. Depois desse episódio, ele nunca mais abalou a mesma vida. Nunca mais... deixa eu ver. Depois desse episódio, ele deu uma baixada na guarda. Na primeira roça, que ele foi massacrado, no mesmo dia ele viu que estava aflito. E aí, numa conversa com o Zack, ele tinha falado que ele não é uma opção nossa deles ali, porque ele sabe que se fosse, ia ter o chumbo grosso em algum momento. De fato, isso quase aconteceu, né? Mas não foi exatamente por isso que aconteceu. Ele disse que é um cara cego pelo peão que está do lado dele e que não vê erro nem defeitos e não vê mentira. Cada um acredita em quem quer acreditar, né? Cada um acredita em quem quer acreditar. Aí lá no Play Plus, para quem tava vendo, tava rolando ali já um pré-briga, né? Com o Juninho, o Sasha e o Yuri dizendo assim sobre brigas anteriores. E aí o Sasha aponta que o Juninho nunca tenta apertar o Zé de alguma briga. Só o G4 que faz esse trabalho de apartar o Zé de alguma briga. E o que eu achei mais interessante é que, terminado esse momento aí dela fazer essas perguntas no deck, ele ouvindo isso tudo lá dentro da fazenda e tal, eles basicamente são dispensados e só voltam ali a serem chamados quando já é hora de ir lá para a varanda. Num desses momentos aí, até a Galisteu mostra aquele pancadão todo ali, pede para eles irem lá, mas antes coloca aí esse quadro da Fu. Esse quadro da Fu eu achei engraçadíssimo, ela sonhando com o Yuri dançando. Foi muito engraçado o que ela fez aí. Funcionou, viu? Aí depois foi lá falar com o povo, foi perguntar quem estava sendo planta, onde é que estava o Juninho e tal. Imitou ali o Juninho de Trem da Alegria. Foi uma coisa, ela se divertiu horrores ali na fazenda. Se divertiu. Pelo menos ninguém pode dizer que ninguém não se divertiu nessa fazenda, né? E aí, depois disso, veio aquelas montagens onde faz ela caindo e tal, igual o desenho do Pica-Pau. Aí o VAR da Fu. Eu achei interessante, eu pensei que eles fossem colocar nesse VAR o Buda. Que eles fossem falar do Buda. Mas não, nem falaram do Buda. Foi engraçado que eles nem tocaram no Buda. Mas deveriam ter trocado o Buda. Deveriam, sinceramente, deveriam ter levado ele lá. Teria sido engraçado. Mas eles não tocaram no Buda em nenhum momento ali e tal. Ela falou sobre os privilégios dela. Falou um monte de coisa que ela teve recentemente e tal. Mas ela não quis falar sobre o assunto Zelov. Ficou mesmo assim interessante. Eu achei interessante foi justamente eles mostrarem para ela um dos melhores momentos dela na fazenda, que foi este momento do choro. Esse foi interessantíssimo, né? Um dos melhores momentos aí do jogo. Disse a Flor para acompanhar aqui. Vamos lá. Rapidinho, deixa eu só pegar aqui o que foi que a Flor falou. Deixa eu ver se eu tenho aqui no meu... Eu acho que eu não anotei. Mas eu achei engraçado ela relembrar aí da Fu de algumas coisas que ela já tinha feito ali para tocar o terror na Fazenda. Igual ela fazia na Fazenda 15. E aí depois mostra aí que a Márcia Fu tinha mesmo todo esse negócio que a Galisteu disse, Absolute Cinema. Foi engraçado. E aí os três já estavam lá. E no meio disso, a Adriane Galisteu falou que as votações já estavam encerradas.
A Flor tava chorando horrores, gente. Horrores. Ela chorou tanto, mas chorou tanto ali, que ficava meio assim difícil, né? A Adriane Galisteu falou no discurso dela sobre a história da Flor na televisão. Que a Flor já trabalhava ali, que a Flor tem toda uma história ali de que ela vem construindo esse tempo todo, que ela tá trabalhando na televisão. Mas não é só isso. Ele também fala de várias outras coisas dela. Características dela e tal. Enfim, gente, eu não vou lembrar exatamente todo o discurso que a Galisteu falou. A única coisa que ela disse é que ela queria saber se o público ia comprar uma coisa assim dela, se ia ajudar ela, né? Que tava na hora do Brasil dela saber se o Brasil tinha comprado o tapete dela. Basicamente foi isso aí também, tá? Aí no meio disso tudo foi justamente a vez de Gui. A Adriane Galisteu fala que o Binho foi um personagem bastante relevante para ele e que ele sempre procurou atingir as duas coisas que ele mais gosta de fazer e tal. Nunca conseguiu, até por uma questão financeira, mas que ele estava pelo menos se realizando um pouco na Fazenda, que segundo ele sempre foi um sonho. E aí ela vai falando, né, que estava na hora do Brasil entender, dele entender se o Brasil ia dar uma segunda chance para ele, alguma coisa do tipo. E aí ela falou com o Zelov que ele é um furão, e o Zelov é um furão pela... Acho que foi... Deixa eu relembrar aqui o que ela falou. O Zelov, ele era grandão, não era furão, desculpa. Que ele era grandão pela história que ele tinha no esporte, que ela gostava dos deboches dele e tal. Aí falou do filho dele, que tinha 4 anos, vai fazer 5 e tal. Ela já estava falando, se adiantando muito mais o que estava acontecendo ali. Aí depois disso tudo, a Adriane Galisteu anunciou o primeiro salvo. A Flor tava chorando horrores, né? Dá pra ver aí o quanto que a Flor tava chorando, o quanto que a Flor começou a chorar, né? Olha aí. Gui foi o primeiro salvo. E aí a Adriane Galisteu deixou rolar, né? O menino subiu ali e aí abraçou a Flor. O Love tentou abraçar ele. No final ele não quis abraçar muito, mas deu as mãos assim, pelo menos foi cordial. E aí, no fim das contas, Gui foi o primeiro a voltar. E a Adriane Galisteu perguntou logo para eles ali, né, como é que ia ser, se o público ia gostar e tal. E aí, obviamente, né, que o pessoal ali que gosta, né, que gosta bastante dele, ficou bem decepcionado com esse resultado. Mas o Gui voltando, quebrou ali o grupão e deixou o grupinho muito feliz. A volta dele não causou tanto impacto quanto era esperado, pelo menos eu achei que não causou tanto esse impacto, porque querendo ou não era uma coisa esperada. Agora, a volta da Flor, gente, a volta da Flor, essa realmente não estava aí muito esperada por eles, não. Eles esperavam uma eliminação dela e a volta do Zelov. Olha o nervosismo que tava a Babi e a Vanessa. Olha só. Aí o Gui tava muito feliz com essa volta. O Gui tava muito feliz com tudo que tava acontecendo. E aí a surpresa de todo mundo. A Adriane Galisteu disse ali que era muito difícil, que esta era uma roça muito difícil. Gente, vocês estão vendo aqui eu coisar o olho, tá? Desculpa, aqui não tem nada, não tô emocionado porque Zelov saiu não, tá? É porque o ar ficou seco aqui e aí parece que os olhos foram atacados. Veio sentidos com isso, tá? Mas já tô terminando aqui o nosso programa, tá bom? E aí o Zelov ficou assim. A Adriane Galisteu falou que isso realmente foi uma roça muito difícil, mas o Zelov sentiu que era ele que ia ser eliminado. E aí a Adriane Galisteu dá o resultado. Resultado final de uma roça difícil. Flor voltou
e o Zé foi eliminado. Assim, eu acho que nem o Zé imaginou que ele seria eliminado. No discurso que a Galisteu falou, lembrei uma coisa aqui, que ela falou que ele era pai, que ele virava bicho para defender a cria dele e tal, e que ele tava lá pela família dele também, igual a Flor tava pela família dela e tal. Ela fez uma forma de confundir eles, tá? Mas basicamente era o Zé Love. E aí a Flor ficou assim surpresa com a volta dela, porque acho que até ela achava que ela seria eliminada. E aí a Adriane Galisteu fala Zé, o Zé dá um abraço nela, mas ele teve 30% dos votos, gente, 30%. Acredito eu, tá? Não tenho, porque eu não tenho acesso a esses dados, não dá pra eu saber, não dá pra eu ver. A Adriane Galisteu confessou que ela gostava dos deboches dele, tá? Não tem como eu ver esses dados. Mas ele teve 30,02%. Acredito eu que, como estava muito acirrado pelo que a Galisteu falou, ele teve alguma coisa, a Flor deve ter tido, aliás, alguma coisa entre 30,99%, alguma coisa, 31%, ou no máximo 32%. O Gui deve ter tido alguma coisa entre 39%, alguma coisa, no máximo 40%. Para dar esse resultado aí, muito parelho, porque isso foi realmente muito parelho uma coisa com a outra, foi porque isso aí aconteceu. Essa virada toda aí, isso assim eu acho que aconteceu ao longo do jogo como um todo. Mas, obviamente, teve a ver com os exageros que ele teve lá dentro, né? E aí o Zé Love foi eliminado. Flor voltou. Gente, a volta da Flor causou um choque ali em todo mundo. Ninguém esperava a volta dela. E o Albert ficou muito feliz com a volta dela, você percebe. Os meninos ali, o Yuri ficou, o Gui ficou, o Sasha ficou. A Babi, olha a Babi, a cara de choque da Babi. Olha a cara de choque dela. Olha aí, eles foram abraçar a Flor. Olha a cara de choque dela vendo essa cena. Olha aí a cara de choque do Juninho vendo essa cena. A Luana vendo essa cena ali. A Babi chorando ali vendo essa cena. A Flor feliz, todo mundo abraçando a Flor ali e tal. E a Gisele ignorou a volta da Flor. Ignorou por completo, tá? Ela ficou ali. E eu acho que o pessoal da Record tá assistindo a gente, né? Se tá assistindo, olha, abre uma oportunidade pra gente falar também no link podcast, né, Record? Porque isso aí ajudaria muito a crescer a gente aqui também, tá? Porque eu já tinha falado disso várias vezes. Porque nessas cenas cruciais, eles nunca pegavam o rosto dela. Porque é interessante a gente ver, não é a reação dela. Tá, ela tá lavando louça. Sim, tudo bem que ela tá lavando louça. Mas eu não quero saber só que ela tá lavando louça. Eu quero ver a reação do rosto dela. Eu quero ver como é que ela fica com o rosto dela. Eu quero ver tudo que tá acontecendo ali. E tal. Eu não quero ver outras coisas. E aí o que foi que aconteceu? Eles estavam pulando ali, a menina gritou ali, quem é o agressor agora? Quem é o agressor agora? Não sei o que. Olha lá o agressor lá fora, não sei o que. Ela gritando ali, né? Quem é o agressor agora? Não sei o que. E gente, assim, ela dizendo assim que quem é que estava errado nessa história toda? E aí os meninos lá gritando, quem era o agressor agora? Quem era que estava exagerando nas coisas agora e tal? Eles já deram um grito ali que o negócio foi assim. Não vou dizer que foram eles que provocaram toda a situação que veio a seguir. Não foi. Mas ao mesmo tempo, a comemoração deles acabou deixando o Sidney irritado. E eu falei no X que o Sidney seria o herdeiro do Love. E ele é o herdeiro do Love, tá, gente? Ele é o herdeiro do Love. Vocês podem ter certeza que ele é. Porque o cara ali... Olha aí o que eu falei sobre a Record. Agora tá assistindo e tá vendo de alguma coisa a gente... Atendendo uma sugestão que a gente já havia dado aqui. Não sei se foi só eu, mas outras pessoas já devem ter dado também. Pô, se pelo menos desse oportunidade pra gente, isso ajudaria muito. O rosto dela... Ela tentou não esboçar uma reação. Mas você vê que ela tá ali, ó, tentando ser indiferente e não consegue ser indiferente. O rosto dela deixa claro
que ela não estava sendo indiferente a essa eliminação. Aí a Flo foi lá falar com a Babi, dizer assim pra Babi que o Love tinha mandado um abraço, que elas tinham que seguir o jogo, que ele tinha deixado lá para elas seguirem e tal, que elas tinham que fazer isso por ele, que elas tinham que continuar esse jogo por ele e tal, e que tava tudo assim e tal. Só que a Vanessa começou um chororô, vamos ser sinceros, falso do caralho. Foi isso que aconteceu com a Vanessa. Foi um chororô, mas um chororô tão falso, mas tão falso, que eu acho assim que ela não enganou ninguém lá dentro. E muito falso o chororô dela. E aí depois ela abraçou o Sidney. E aí o Sidney disse que queria conversar com ela. Ela falou que em outro momento ela conversava com ele e tal. E eles iam resolver isso em outro momento. E a Luana tava feliz, gritou ali. Quem era o agressor agora? Onde é que tava o agressor? Não tava lá fora? Gente, elas estavam muito felizes ali. E foi aí que começou de novo o embate entre o Yuri, o Juninho, o Sasha, o Sidney. E aí é o que eu tô dizendo pra vocês. Muita gente ficou com medo do que ia acontecer agora. Gente, não tenho medo, tá? A narrativa do Zé Love já foi, acabou. Agora uma nova narrativa tá começando, que é o Sasha versus o Juninho. Porque agora sim, né? O Zé Love deixou de centralizar todo mundo ali. Porque o Zé Love centralizou essa galera toda. Deixou, não existe mais o Zé Love aí, né? O Zé Love já foi. Então a gente vai ver agora como esse grupo vai se sair nesse momento. Para onde é que eles vão. E aí, de novo, o Fernando começou a gritar com o menino ali, com o Sasha. E aí a Luana disse que ela assumiu. Eu coloquei ele na roça, eu eliminei ele me agrediu, por agora ele tá lá fora, eu fiz isso, eu joguei e tal. E ela foi uma jogada dela, tá? E ela tem razão, isso foi uma jogada dela. Não sei se foi ela a responsável pela eliminação dele, mas foi uma jogada dela. Foi ela quem fez, foi ela que assumiu o risco de botar ele na roça, foi ela que fez essa jogada toda. Deu certo. Poderia ter dado muito errado, eu até assumo pra vocês. Poderia não ter funcionado, mas funcionou. Ela jogou ele lá na roça e jogou mesmo pra saber o que o Brasil pensava. Mas ela fez também aquilo, né, vamos ser sinceros, que o próprio Zé Love tinha dito. Se eu fiz alguma coisa de errado, que o Brasil me tire do jogo. Então, assim, ela também não fez nada daquilo que o próprio Zé Love não tinha pedido pra ser feito. Então, assim, vamos ser sinceros, ela não errou nesse sentido. Então, assim, é óbvio que ela vai ficar feliz e puxar essa vitória pra si, porque foi ela que indicou, ela como fazendeira, ela tinha esse direito. Agora vamos ver a narrativa dela se encaminhando nos próximos dias. E aí a Flo abraçou ali o Juninho, o Albert, e aí esse jogo parece que vai se encaminhar agora pra outra direção. Só que o Sidney já, assim, não deu nem, assim, não tinha nem um minuto que o cara tinha sido eliminado, que a Flo tinha voltado, e o Sidney já tinha pegado a herança dele. Então o próximo ali a tretar vai ser o Sidney. Anotem isso aí, cobrem da gente aqui nos comentários. Gente, eu acho que muita gente acha que a gente não lê os comentários, tá? Não dá pra ler todos os comentários, porque obviamente é muita coisa. Mas cobrem da gente aí. Vocês podem cobrar e tudo. Eu tô falando pra vocês, é o que provavelmente vai acontecer daqui a alguns dias. O jogo se reconfigura no domingo. Vamos ver pra onde a coisa vai se encaminhar no domingo. Quem é que vai pegar o Lampião? Porque a partir daí a gente vai conseguir ver pra onde o jogo vai, qual a direção que ele vai, quais são as estratégias que eles vão adotar ali e tal. Acredito aí que a probabilidade maior de pegar vai ser alguém do grupão. Porque afinal eles estão em maior número agora, né? São 10 contra 4. E aí vai ser assim progressivamente até eles conseguirem igualar o jogo e equilibrar de novo. Vamos ver para onde essa coisa vai se encaminhar. O que eu posso dizer para vocês é que o Sidney herdou agora o que o Zé Love deixou. E vai ser o Sidney o novo embate do Sasha. Só que o Sidney, obviamente, não é aquele clima pesado que o Zé Love era. Então acredito que os embates vão existir,
mas não vão ser tão mais fortes como foram com relação ao Zé Love, ao que tinha sido até esse momento final, tá? Acredito que não vai ser assim, não vai chegar nesse extremo, não vai ser nesse nível aí de exagero não, tá? Não acredito que vai chegar nesse nível aí de exagero. Mas para vocês verem, né, o nível da coisa, o nível assim de como a discussão avançou tanto, a Gisele fez aí uma insinuação sobre o Sasha. Olha aí o que ela insinuou. Você não. Você só grita com mulher. Você veio falar da minha namorada. Eu quero saber como é que você consegue mentir tanto. Você gosta de menininha, você tá muito bem pra quê? Você gosta de velho e eu não posso gostar de uma menina de 25 anos. Eu não gosto. Você fala do seu velho e eu não posso ter uma namorada de 25 anos. Humanos. Que preconceito é esse? Seres humanos. Que preconceito é esse? Seres que eu não posso namorar com E aí, assim, eu vou dizer sincero assim que a Gisele, ela decaiu tanto assim, eu nunca podia imaginar que aquela fada sensata do BBB 20 fosse virar uma vilã na Fazenda, viu? Essa aí vai se arrepender tanto, mas tanto pelo que ela fez. Ela vai se arrepender tanto ali. Olha como é que é, olha o exagero dela. Tá humilhando a nossa classe, ó, ridícula, cara. Ó, pode entrar com ação contra ele, viu? Que ridículo. Pode entrar, Quero saber onde que tu tirou que tu é doutora? Doutora? Por excelência, Dom Pedro II nomeou. Tira uma onda. Sabe o que é engraçado? E aí, gente, foi uma gritaria ali depois disso, tá? Uma briga, vocês vão ver um empate. O Sasha não perdeu a narrativa dele não, gente. O Sasha não perdeu, diferente do que muitos ali estão acreditando. Mas agora, antes da gente encerrar o nosso programa aqui, deixa eu só mostrar esse trecho do Lucas Selfie aqui falando pro Zé Love, que ele pegou o ponto assim, girou e passou do ponto. Olha só. Né? Achei que não ia passar do ponto, mas não deu, tive que passar algumas vezes, né? Tipo, você pegou o ponto e fez, vai, deixa que eu passo. Arremessou o ponto, né, Zé Love? Você arremessou o ponto, você não passou. Você arremessou o ponto, você estrupiou com o ponto todo, né? Você estrupiou com tudo. Foi bastante interessante aí. Agora eu vou dizer pra vocês, né? Esse embate vocês vão ver e vai ser forte. Olha só. Eu quero saber se o grupo vai acabar ou se o vice vai assumir. Eu quero saber. Eu tô feliz por você, Sasha. Parabéns. Virou. Pelo amor de Deus. Você virou homem. Você parou de ser moleque, parou de ser rato, parou de ser frouxo. Parou de ser frouxo, rapaz. Você é frouxo. Você demorou 60 dias pra assumir o que você faz aqui. Então aí, né? Vocês estão vendo o Sidney. Sidney agora vai assumir. E isso, obviamente, eu vou te contar no próximo vídeo, né? Porque a gente já passou do tempo aqui. Só disse uma coisa, só vou dizer uma coisa pra vocês. Quem imaginava que o Zé Love fosse embora, né? Quem imaginava que fosse o Zé Love embora. Enfim, gente, quero agradecer aí pra vocês, agradecer aí muitas coisas. Eu sei que às vezes, assim, parece que eu tô meio aéreo e tal, gente. É porque, assim, é tanta coisa que eu tenho resolvido nos últimos dias, tá? Logo, logo vocês vão saber o que é, mas é um monte de coisa que eu tenho resolvido e às vezes eu tenho que acordar cedo pra fazer as coisas. E às vezes a Fazenda termina muito tarde, né? Eu tô gravando com vocês 2h30 da manhã. E aí eu termino essa gravação, vou postar aqui, aí daqui a pouco ainda tem que fazer outras coisas, sei lá. Eu vou acordar e ainda tem mais outras coisas para fazer. Mas logo vocês vão saber o que a gente tá armando por aqui, tá bom? Mas era isso que eu tinha para trazer para vocês. Amanhã eu te conto mais aí dessa repercussão aí. O que eu posso te dizer é, não acabou, uma nova história tá nascendo. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.